Estamos aqui mais uma vez no Alternativo TV com mais um tema extremamente importante para o Enem. Vamos falar hoje sobre espécies exóticas. Você sabe o que é uma espécie exótica? Voltando aqui, então o que seriam espécies exóticas? Toda espécie exótica é toda espécie que se encontra fora de sua área de distribuição normal. Olha aí em cima, ela está fora de sua distribuição normal. Então, por exemplo, nós temos espécies de caramujos que foram introduzidos no nosso estado, por exemplo, para ser utilizado na alimentação. Nordestino, sergipano, o mescargol, caramujo, não dá, certo? Então, essas espécies elas acabaram sendo descartadas no ambiente, onde elas se tornaram pragas, literalmente pragas. Nós temos vários exemplos, né? Nós temos, por exemplo, mexilhão dourado, que veio de lá da costa africana, nos cascos dos navios. Eles vieram para o nosso país, onde se tornaram um parasita, se tornaram uma praga. A jaca, adoro jaca mole, tem quem gosta de jaca dura, não é, Robério? Robério gosta de jaca dura, não, gente? Aí o que acontece? É originária da Índia, é uma espécie invasora, certo? É uma espécie exótica. Bem, e o que seria uma espécie exótica invasora? Uma espécie exótica invasora, ela tem uma série de vantagens sobre as espécies nativas. Que vantagens seriam essas? Quais seriam essas vantagens competitivas? Nós poderíamos citar a ausência de inimigos naturais, ou seja, a ausência de predadores naturais. Eu poderia citar que elas são mais eficientes que as espécies nativas no uso dos recursos. E, gente, como nós falamos, recursos é o quê? É alimento, principalmente alimento, mas poderia ser território, poderia ser posse de fêmea, não é? O Éden, o paraíso. Pô, não tem um competidor, não tem um parasita, eu tenho recursos ilimitados, então isso é maravilhoso para mim, né? Capacidade de se proliferar e invadir ecossistemas, e essa capacidade está intimamente associada com essa característica que nós falamos aí, que seria a ausência de predadores. E é uma espécie que vai ameaçar ecossistemas, habitats ou espécies. É tratado espécies exóticas invasoras como um problema ambiental. E problema ambiental é um tema bastante comum, bastante cobrado. Gente, dentro da ecologia, é o conteúdo mais cobrado no tema ecologia no Enem, é cidadania e meio ambiente. Questão de impactos ambientais, bastante cobrado. Então bora lá. Só a título de curiosidade, as chamadas espécies exóticas invasoras, elas já contribuíram desde o ano de 1600 com a redução de 39% das espécies já extintas. Então você imagine que é um número extremamente considerável, certo? Então está em 39%. E como isso se encaixa no Enem? Vamos pegar uma questão. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. A ictiofauna que seria o quê? As espécies de peixes existentes. Um exemplo, o represamento do rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos. Estão eles aí, para vocês. Que simultaneamente quase que simultaneamente, ao aumento do número de espécies exóticas. Então observe o que? Uma espécie nativa, cascudo, desaparece, quase que simultaneamente ao aumento de peixes de espécies exóticas, como o mapará e a corvinas, espécies com nichos ecológicos semelhantes. Aí vem um problema, gente, né? Nichos ecológicos semelhantes. Sobreposição de nichos ecológicos. O que é um nicho ecológico? É o papel desempenhado por uma espécie no meio ambiente, né? Então ela vai descrever todo o estilo de vida do animal no meio ambiente. Então quando duas espécies elas têm sobreposição de nichos ecológicos, elas vão entrar em competição, né? É o que nós chamamos de princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. O que é que me diz o princípio de Gauss? Justamente isso, quando duas espécies elas têm sobreposição de nichos, uma forte competição, e lembrem que as espécies exóticas elas levam vantagem, porque elas não têm predadores naturais. Então o que é que acontece? Normalmente, nas questões vestibulares, nós trabalhamos que uma das espécies ela vai ser extinta. Então duas espécies entram em competição, uma vai ser extinta.
Só que devemos tomar cuidado com uma coisa. Não é a única observação que é feita em relação a isso quando ocorre sobreposição. Pode ocorrer também o quê? Uma ou ambas as espécies ser expulsa do território. Se é expulsa do território, não tem competição. Não tem competição. Né? Tá lá você e seu amigo disputando a mesma mina. E aí, velho? Estão no mesmo ambiente, sobreposição. Um dos dois saindo do local, vai acabar a competição. Né? Então, é mais ou menos que pode ocorrer aí também. Uma ou ambas as espécies, no caso, ser expulsa do território. Uma ou ambas as espécies também adaptarem seus nichos ecológicos em função da competição. O que seria adaptar nichos ecológicos? Mudar parcialmente de nicho. Né? Se eu me alimento às 19, eu passo a alimentar às 15 horas para evitar essa competição. Se eu vou buscar meu alimento em um local X, eu deixo de ir no local X ou para o local Y. Então eu vou reduzir essa competição. Então são 3 consequências do princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva. Só lembrando que, normalmente, questões vestibulares, eles vão muito em cima da primeira opção, que seria uma das espécies se extinguir. Então, mas voltando aí, só para rapidinho aí, eu vou botar um gráfico aqui, densidade e tempo. Então o que acontece quando duas espécies, elas têm uma sobreposição de nicho? Ó, eu tenho 2 espécies de paramécio aqui, paramécio aurélia e paramécio caudato. Vocês observem que o paramécio caudato, nesse caso aí, ele foi levado à extinção. Isso é um gráfico, esse gráficozinho aí é um gráfico clássico de questões vestibular. Então ocorreu aí o quê? Uma competição. Né? E nesse caso aí, o paramécio caudato, ele não teve um sucesso no ambiente. Paramécio aurélia, ele sobressaiu. Quais são as opções? Nessa modificação de quitiofauna, a espécie nativa desaparece quase que no mesmo tempo que as espécies exóticas elas aumentam. Nessa modificação de quitiofauna, o desaparecimento dos cascudos, espécie nativa. É explicado por quê? Redução do fluxo gênico das espécies nativas, ou seja, as espécies nativas não estão mais se reproduzindo, não está havendo mais esse fluxo gênico. Não. Diminuição da competição intraespecífica. Gente, competição intraespecífica é competição entre indivíduos da mesma espécie. E nós estamos falando de espécies diferentes. Tá fora? Aumento da competição interespecífica. A competição interespecífica é aquela que ocorre entre indivíduos de espécies distintas. É o que está ocorrendo, é o gabarito, essa é a resposta. Isolamento geográfico dos peixes não ocorre, estão no mesmo ambiente, não tem isolamento nenhum. Extinção de nichos ecológicos também não. Então nós estamos falando aí, é uma questão que você vai relacionar com espécie exótica, sobreposição de nichos e, nesse caso, aumento de competição interespecífica. Beleza? Uma outra questão do Enem fala o seguinte: apesar de belos e impressionantes, corais exóticos, palavra-chave para responder a questão, hein? Encontrados na Ilha Grande, podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas do litoral do Rio de Janeiro. Originários do Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na década de 80, e disputam com as espécies nativas elementos primordiais, são recursos do meio ambiente, para a sobrevivência como espaço e alimento. Organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade. Então, as espécies exóticas, elas tendem a substituir as espécies nativas. A competição é desigual, gente. É desigual. Não tem um predador, não tem um parasita, não é? Recursos eu exploro de maneira mais eficiente, então a competição desleal. Superado somente pela destruição direta de habitats pela ação do homem, ação antrópica. O homem é o pior dos seres vivos. Infelizmente é o que eu posso falar para vocês. Destrói, ele degrada. E as questões de Enem caem muito em cima da ação antrópica. Viu? Se liga aí, fique ligado. As populações de espécies invasoras crescem indefinidamente e ocupam o espaço de organismos nativos. Beleza? Então bora lá. O que é que eu tenho? O comando da questão. As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem de, gente, pelo amor de Deus, que nós falamos, não apresentarem genes deletérios no pool gênico. Não.
não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico, no ambiente que eles estão inseridos. Esse é o gabarito, certo? Fica aí para vocês, até uma próxima aula. Um beijo aqui do professor Marcos Andrade.